E quando você consegue atingir o gatilho mental, consegue acionar o gatilho mental da escassez na cabeça do seu cliente, ele tem um senso de urgência porque aquilo está acabando. São 4 pilares que determinam o sucesso do seu negócio em uma cidade pequena: marketing digital, pessoas, processo e produto. Aqui no Café do Meio-Dia eu vou te ensinar as estratégias que eu uso nos meus negócios de cidade pequena para que eles tenham faturamento de cidade grande. Porque a sua cidade pode ser pequena, mas o seu negócio não. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café do Meio-Dia. Eu sou Carlito Fiamoncini e aqui nesse programa a gente fala sobre empreendedorismo em cidade pequena, comércio local, como alavancar as suas vendas através das redes sociais e marketing digital. E há algumas semanas a gente vem falando sobre gatilhos mentais. A gente já falou sobre o gatilho mental da prova social, da história, da especificidade e hoje a gente vai falar sobre um gatilho mental super importante que, usado de forma íntegra, ele faz muita diferença no seu negócio. E é o gatilho mental da escassez. Para você entender o gatilho mental da escassez, mais uma vez a gente precisa voltar lá nos nossos antepassados. O gatilho mental da escassez ele está lá no nosso sistema límbico, que é o nosso sistema primitivo, o sistema responsável pela nossa sobrevivência. E eu quero que você imagine os nossos antepassados. Muitas vezes eles não tinham abundância de comida. Eles tinham o quê? Escassez de comida. Então, quando eles tinham a oportunidade de buscar um alimento, eles corriam para pegar ele, porque senão alguém chegaria ali e pegaria aquele alimento. Então, eles precisavam estocar essa comida para poder sobreviver. Então, por isso, tudo que é escasso, o nosso cérebro tende a querer. Imagina você numa floresta onde tem 2 árvores frutíferas e uma delas está cheia de frutos e a outra tem só alguns frutos porque a grande maioria daqueles frutos já foram colhidos. Dentro do nosso cérebro acontece uma associação. Ou seja, se tem menos frutos numa árvore porque várias pessoas pegaram aqueles frutos, quer dizer que aquela árvore tem frutos mais saborosos, mais gostosos, então mais fácil de comer. Então logo a árvore que tem menos frutos, ela é mais escassa e ela é mais atrativa por associação. Quer dizer que aquela árvore tem os frutos mais gostosos? Não, mas muitas vezes a gente não tem o tempo ou não tem muitas vezes dinheiro para comprar as duas coisas e associar que esse aqui é mais gostoso que esse. Então o que acontece? A gente, por associação, imagina que aonde foi mais consumido, o fruto é melhor. Ou seja, se aplicarmos isso dentro dos nossos negócios, a gente vai aonde a maioria das pessoas consome mais. Tem um estudo de 1975 que um pesquisador ele fez o seguinte: ele colocou 2 potes de biscoitos, um deles cheio de biscoitos e o outro só com 2 ou 3 biscoitos. E as pessoas vinham até esses potes e elas tinham que decidir qual deles era o mais saboroso. O detalhe é que nos 2 potes haviam os mesmos biscoitos e a grande maioria disse que o biscoito mais saboroso era o biscoito que tinha menos. Por quê? Porque o nosso cérebro associa que o que é mais consumido é melhor, é mais gostoso. Deu para entender como funciona basicamente o gatilho mental dentro do nosso cérebro? E eu vou te explicar de uma outra forma agora de algo que está acontecendo recentemente, que é a pandemia. Você deve lembrar que no começo da pandemia o que aconteceu? As pessoas acharam que tudo ia travar, que tudo ia parar, e o que aconteceu nos mercados? Começou a faltar papel higiênico, começou a faltar álcool em gel,
começou a faltar várias mercadorias. Por quê? Porque as pessoas estocavam em casa. E elas faziam isso por ganância? Não, elas faziam isso porque dentro do cérebro de todo mundo existe o gatilho mental da escassez. E se a gente imagina que algo pode acabar, a gente acaba querendo estocar, a gente tem a tendência a comprar. E se você conseguir aplicar isso dentro do seu negócio, com integridade, sem mentir, sem fazer esqueminha, isso é um gatilho mental que pode acelerar muito mais a decisão de compra do seu cliente. Eu vou te contar um exemplo de um seguidor aqui do canal que entrou em contato comigo e eu conversei com ele sobre escassez, sobre utilizar a escassez para ele vender os produtos dele. Ele é um açougueiro e ele tinha alguns cortes de carne e o que ele fez? Ele foi para a rede social e disse: ó, para hoje eu tenho somente tantos desse corte. O que aconteceu? Ele vendeu tudo, o que normalmente em outro dia ele não iria conseguir vender. Mas as pessoas viram um número lá, tem só tantos. Então eles disseram: opa, se só tem tantos, eu quero. E eu vou te dar outro exemplo que eu faço aqui, inclusive nesse final de semana eu estou fazendo um festival de mini hambúrgueres. E o que eu faço nesse festival de mini hambúrgueres? Se eu deixar ele aberto sempre, todo final de semana, o que acontece na cabeça das pessoas? Elas pensam: ah, essa semana eu não vou, tem semana que vem. Ah, esse mês eu não vou, eu vou mês que vem porque tem sempre. Agora, o que eu faço com esse festival de mini hambúrgueres? Eu faço ele somente de vez em quando. E o que acontece no cérebro das pessoas? Elas sabem que aquilo é escasso, que não vai acontecer sempre. Inclusive agora, em meio à pandemia, a gente teve um tempo que a gente não poderia trabalhar com mais de 25% da capacidade. Então não tinha nem como fazer esse rodízio de mini hambúrgueres. Então as pessoas estão cientes de que não acontece sempre. E aí o que eu faço para ser mais escasso? Como eu trabalho com pão fresco e carne fresca, a gente limita a quantidade. Por exemplo, 50 reservas disponíveis. E aí, quando eu lanço esse rodízio, eu vou colocando nas redes sociais, ó, só temos 48 reservas, só temos 35 reservas, só temos 15 reservas, só temos 10 reservas. E isso vai gerando na cabeça do cliente escassez, ou seja, tá chegando próximo e eu posso ficar de fora desse rodízio. Você está entendendo que se o negócio não for escasso, as pessoas acabam procrastinando, deixando para depois, pensando: ah, mais tarde eu compro, ah, não tem urgência para isso. E quando você consegue atingir o gatilho mental, consegue acionar o gatilho mental da escassez na cabeça do seu cliente, ele tem um senso de urgência porque aquilo está acabando. Faz sentido isso para você? Quantas vezes você já ouviu as pessoas falando isso, ou quem sabe você já falou isso? Tive que perder para dar valor. E por que isso acontece? Porque quando a pessoa está ao nosso lado, a gente tem ela a todo momento. Então, a gente acaba não dando valor. E quando a gente perde essa pessoa, quando a gente dá fim a um relacionamento, aí vem a nossa cabeça: eu tive que perder para dar valor. Por quê? Porque aquela pessoa não está mais presente. Ou seja, ela está escassa. E a mesma coisa acontece com os nossos negócios. A mesma coisa acontece na cabeça do seu cliente. Se ele tiver o seu produto a todo momento, se ele tiver abundância do seu produto a toda hora, muito provavelmente ele pode procrastinar para consumir o seu produto. Agora, se você tiver um limite, ele tende a comprar de você porque aquilo está escasso. Mas agora, mais uma vez eu vou falar, esse gatilho mental, ele tem que ser usado com integridade, porque senão uma hora a casa cai. Muitas vezes em alguns sites de compra, a gente vê lá, somente
um aparelho disponível, somente um produto disponível. Aí você vai lá, faz a compra. Se você fizer outra compra, tem novamente somente um produto disponível. E aí, se você perceber isso, o que vai acontecer? Você vai ficar chateado com aquela loja e muito provavelmente você não vai comprar mais. Por quê? Porque usaram de má fé. Um exemplo, se você tiver uma loja de roupas e você decide colocar 5 camisas para vender naquele dia. Aí você coloca lá, ó, somente 5 camisas disponíveis. Aí você vai para a rede social, vendeu 2 camisas, somente 3 camisas disponíveis. Vendi mais 2 camisas, somente 1 camisa disponível. E aí você faz aquela venda daquela camisa. Só que aí você pensa, nossa, está vendendo tão bem, eu vou colocar mais 5 camisetas. Aí você está agindo já de má fé. Pode ser que muitas pessoas não percebam. Só que se alguma pessoa perceber, você perdeu aquele cliente a longo prazo. E algo que no curto prazo parece dar lucro, no longo prazo pode trazer prejuízo. Principalmente se você mora em uma cidade pequena, onde todo mundo fala com todo mundo. Então, você tem que agir com integridade na hora de usar o gatilho mental da escassez. Faz sentido isso para você? Galera, eu espero que esse gatilho mental possa ajudar vocês aí nas vendas de vocês. Use ele com integridade e até o próximo Café do Meio-Dia. Valeu!